Salve, salve meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao canal TQSP, o canal Tinha Que Ser Preto, o canal que traz pretos inspiradores e suas histórias inspiradoras. E para que a gente continue a inspirar cada vez mais pessoas, a gente conta com a sua ajuda. Que você se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, ative as notificações e comentem os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. E o Gravado na História de hoje conta a história do primeiro engenheiro negro a se formar pela Escola Militar. Formado em Engenharia Civil, André Rebouças foi professor, abolicionista e monarquista brasileiro. Serviu na Guerra do Paraguai e projetou a estrada de ferro que liga Curitiba ao Porto de Paranaguá, no Paraná. Abolicionista, ajudou a fundar a Sociedade Brasileira contra a Escravidão com Joaquim Nabuco e José do Patrocínio. Monarquista, teve que se exilar na Europa após a proclamação da República em 1989 junto com seu irmão Antônio, também engenheiro. Morreu em 1898 aos 60 anos. André Pinto Rebouças nasceu em Cachoeiras, província da Bahia, no dia 13 de janeiro de 1838, em plena Sabinada, a insurreição baiana contra o regime regencial. Filho do advogado Antônio Pereira Rebouça, um mulato autodidata que exercia a profissão de advogado, e Carolina Pinto Rebouças, filha de um comerciante. Franzino passou seus primeiros anos de vida quase sempre doente. Em 1848, seu pai foi eleito deputado pela Bahia ao Parlamento Imperial. A família vai morar no Rio de Janeiro. André tinha 7 irmãos, sendo mais ligado a Antônio, que se tornou um grande companheiro na maioria de seus projetos profissionais. Antônio e André foram alfabetizados por seu pai e frequentaram alguns dos colégios até ingressarem na escola militar. Em 1857, foram promovidos ao cargo de segundo-tenente do Corpo de Engenheiros e completaram seus estudos na Escola de Aplicação da Praia Vermelha. André bacharelou em Ciências Físicas e Matemática em 1859 e obteve o grau de engenheiro militar no ano seguinte. Na Guerra do Paraguai, André serviu como engenheiro militar e nela permaneceu entre maio de 1865 e julho de 1886, quando retornou ao Rio de Janeiro por motivo de saúde. Passou então a desenvolver projetos com seu irmão Antônio, na tentativa de estruturação de companhias privadas com a captação de recursos junto a particulares e bancos, visando a modernização do país. André ganhou fama no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, ao solucionar o problema de abastecimento de água, trazendo-a de mananciais fora da cidade. Em outubro de 1866, o ministro da Fazenda, Zacarias de Góes, o nomeia engenheiro da alfândega para dirigir as obras de construção das docas do Rio de Janeiro. André Rebouças cuida da parte técnica, administrativa e faz relações públicas. Planejou e construiu as docas da alfândega e da Gamboa. Servindo como engenheiro militar na Guerra do Paraguai, André Rebouças desenvolveu um torpedo utilizado com sucesso nessa guerra. Em 1871, André e seu irmão Antônio, também engenheiro, apresentaram ao imperador Dom Pedro II o projeto da estrada de ferro ligando a cidade de Curitiba ao litoral do Paraná, na cidade de Antonina. Quando da execução do projeto, o trajeto foi alterado para o Porto de Paranaguá. Até hoje, essa obra ferroviária se destaca pela ousadia de sua concepção. Paralelamente, André dava aulas e procurava apoio financeiro para Carlos Gomes retornar à Itália. Debatia com ministros e políticos por diversas leis. Foi secretário do Instituto Politécnico e redator-geral de sua revista. Atuou como membro do Clube de Engenharia e muitas vezes foi designado para receber estrangeiros por falar inglês e francês. Participou da Associação Brasileira de Aclimatação e defendeu a adaptação de produtos agrícolas não produzidos no Brasil e o melhor preparo e acondicionamento dos produzidos aqui para concorrerem no mercado internacional. Foi responsável ainda pela seção de máquinas e aparelhos da Sociedade Auxiliadora da Indústria Nacional.
Ao lado de Machado de Assis, Cruz de Souza, José do Patrocínio, André Rebouças foi um dos representantes da pequena classe média em ascensão no Segundo Reinado e uma das vozes mais importantes em prol do abolicionismo no Brasil. Ajudou a criar, na década de 1880, a Sociedade Brasileira contra a Escravidão, ao lado de Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e outros. Participou também da Confederação Abolicionista e redigiu os estatutos da Associação Central Emancipadora. Foi um grande incentivador da carreira de Carlos Gomes, o autor da ópera O Guarani. Entre setembro de 1882 e fevereiro de 1883, Rebouças permaneceu na Europa, retornando ao Brasil para dar continuidade à campanha pela abolição da escravatura. Ao participar do último baile do Império na Ilha Fiscal, em 9 de novembro de 1889, quase às vésperas da proclamação da República, viu recusado por uma dama o seu convite para dançar. Observando o ocorrido, o imperador Dom Pedro II imediatamente solicitou a princesa Isabel para ser seu par. Com a abolição, veio também a queda do Império. E assim, em 1889, André Rebouças embarcou, junto com a família imperial, com destino à Europa. Por 2 anos, permaneceu exilado em Lisboa como correspondente do The Times de Londres. Posteriormente, transferiu-se para Cannes, na França, onde permaneceu até a morte de Dom Pedro II em 1891. Em 1892, com problemas financeiros, aceitou um emprego em Luanda, Angola, onde permaneceu por 15 meses. Se fixando em Funchal, na Ilha da Madeira, a partir de meados de 1893, seu abatimento se intensificou. Suicidou-se no dia 9 de maio de 1898 e seu corpo foi resgatado na base de um penhasco, próximo ao hotel onde vivia. A Avenida Rebouças, na cidade de São Paulo, originalmente chamada de Rua Doutor Rebouças, homenageia André Rebouças. O túnel Rebouças, na cidade do Rio, foi assim nomeado em memória de André Rebouças e Antônio Rebouças. Os irmãos Rebouças também são homenageados em outras cidades do Brasil, como em Porto Alegre, na rua Engenheiro Antônio Rebouças, e Curitiba, bairro Rebouças e rua Engenheiro Rebouças. André Rebouças, mais um preto que colocou seu nome na história pelos seus feitos e a sua importância na luta pela abolição no Brasil. André Rebouças tinha que ser preto. Obrigado, André. E se você gostou do gravado da história de hoje, contando a história de André Rebouças, então eu lhe convido a se inscrever no canal, a compartilhar com os amigos, ativar as notificações, comentar os nossos vídeos, porque somente assim, juntos, somos muito mais fortes. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo. Fiquem na paz.